Oi pessoas, meu nome é Vitória e você está no canal A Teoria das Laranjas e hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre as leituras que eu fiz para a faculdade. Para quem não sabe, eu estou me formando em letras, né, tô no 8º período já, então acho que esse ano ainda eu me formo e eu fiz muitas leituras legais, coisas que eu provavelmente não faria se não fosse por lá, por todo esse medo, né, que eu tinha e que eu tenho até hoje, de alguns livros, né, por achar que eu não sou capaz e... Enfim, eu quero começar aqui com 3 livros que esses provavelmente, se não fosse na universidade, eu nunca teria dado uma chance. E um desses livros, por sinal, eu acho que ele me marcou profundamente enquanto leitora. Ele não é tipo o meu livro favorito da vida, mas é o livro que provavelmente mais me marcou enquanto leitora. E eu fiquei muito feliz de ter feito essa leitura na época. Inclusive eu vou começar por ele. E é uma história engraçada, porque lá no primeiro período, imagine, primeiro período, você... sofrendo lá, sem entender nada de como funciona a universidade, e o seu professor te passa um livro desse calibre para você ler. E aí ele deu 2 opções pra gente, a gente lia ele ou um outro que eu vou mostrar aqui também, que faz parte mais ou menos do mesmo grupo. A disciplina, se não me engano, era de estudo dos gêneros literários, então a gente estava conhecendo ali como que começou a literatura, desde os gregos lá, os primórdios da literatura, e eu fui a única pessoa que leu esse livro inteiro, e o trabalho final era para você fazer uma resenha, né, a respeito, e eu fui a única que fez essa resenha desse livro, porque eu fui a única que tive coragem para encarar ele. E eu estou falando aqui da Odisseia, de Homero. Ele chegou a indicar essa tradução especificamente, que é do Christian Werner. Essa edição aqui foi lançada pela editora Kozak Naif. É provavelmente, sei lá, o livro mais caro da minha estante, gente. Eu paguei R$97 nele na época. Tem uma outra edição da Odisseia, vou ali pegar pra vocês verem. Eu tenho essa outra edição aqui da Odisseia, que é publicada pela editora Nova Fronteira. Eu vi gente falando bem dessa tradução aqui, deixa eu ver quem fez ela. Do Carlos Alberto Nunes, mas eu não li por ela, então eu não sei como está. Mas no geral ela segue o mesmo esquema e eu vou mostrar pra vocês o porquê que esse texto é tão difícil, além do fato de ele ser datado de tipo aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, né? A dificuldade dele, gente, tá aqui. Esse livro é uma epopeia, é um texto narrativo, mas escrito em versos. É como se fosse um poema gigantesco de, sei lá, 500 páginas, que é o que tem esse livro. Então essa tradução, ela é conhecida por ser facilitadora. Algumas pessoas até reclamam dessa tradução por falarem que o tradutor, né, facilitou demais as coisas e que por isso ela pode não ser a melhor. Só que eu discordo dessas pessoas, eu acho que ele seguiu fielmente toda a estrutura de uma epopeia, né, no caso. É bem cheio de regras mesmo, o modo como se faz uma epopeia, né, um poema épico, no caso. Então, eu não acho que a tradução dele perca em alguma coisa. E, gente, foi muito difícil. Foi muito difícil ler esse livro. Ainda mais porque não foi uma leitura qualquer, eu tive que ter todo o cuidado de abstrair mesmo os fatos, porque eu precisava fazer um trabalho em cima dele. Então, o que eu indico para vocês que querem se adentrar nas epopeias gregas, vocês aí devem saber que existe a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada vem antes, eu tenho ela aqui também. E a Ilíada, ela vem antes, ela conta a história antes, inclusive o Odisseu aqui da Odisseia, né, o Ulisses, o personagem principal, ele está presente na Ilíada, ele é um dos responsáveis pelo desfecho, né, dos fatos que acontecem na Ilíada. Mas eu não recomendo que você comece pela Ilíada, porque a Ilíada, ela é datada de muito, muito, muito antes da Odisseia. A leitura dela é muito mais difícil, inclusive eu ainda não li a Ilíada. Não sei se eu iria ler por essa edição, eu preciso pesquisar também para ver se é o melhor caminho. Então eu recomendo mesmo que você comece pela Odisseia. E o que eu fiz para isso funcionar para mim? Eu pesquisei na internet vários vídeos, resenhas, várias críticas, vários textos que traduzissem, entre aspas, todos os fatos que aconteciam ali na Odisseia. Sim, gente, eu peguei spoiler de absolutamente tudo. Para quando eu entrasse em contato com o texto,
porque poesia já é difícil, imagina uma poesia escrita tanto tempo atrás, para quando eu visse os fatos acontecendo aqui dentro, eu já soubesse do que se tratava, sabe? Então foi a forma com que eu achei de eu não ficar perdida durante o texto todo, porque são muitos fatos que acontecem, gente. Aqui vai contar a história de Odisseu, que depois, né, de lutar lá na Guerra de Troia, que aconteceu na Ilíada, ele vai tentar voltar para casa, né, 10 anos depois que começou a Guerra de Troia, só que ele vai passar por diversas aventuras, né, e desventuras, e ele vai levar mais 10 anos para chegar à sua cidade, que é Ítaca, e encontrar sua família. Então, na Odisseia, a gente vai ter narrado algumas dessas aventuras que ele vai passar, alguns desses percalços durante seu caminho de volta para casa. Então é isso, essa foi a minha aventura com a Odisseia. Ainda nessa disciplina, o livro correspondente, né, que eu disse para vocês, era ou a Odisseia ou um outro livro. O outro livro que estou falando é o Édipo Rei, do Sófocles. Ele também exigiu essa tradução, que ela seria assim a melhor pra gente ler. A tradução é do Trajano Vieira, da editora Perspectiva. Isso, da editora Perspectiva. E aqui nesse livro você tem o texto traduzido, né? E no final você tem o texto no original, não que isso vai adiantar de alguma coisa pra mim, porque eu não falo grego, né? Mas enfim, eu também li Édipo Rei, mas ele não me tocou nem um pouco, assim, tanto quanto a Odisseia, claro. E eu não quero falar muito sobre a história de Édipo, porque eu acho que o próprio sinopse dele já é um spoiler, mas eu acho que vocês já devem ter ouvido falar. E acredite, gente, é um texto muito massa, assim, apesar de ele seguir uma estética muito diferente. Enquanto a Odisseia é um poema épico, Édipo Rei é uma tragédia, né? É uma peça de teatro. Eu só vou falar o finalzinho, né? A última fala aqui de Édipo Rei, pra talvez atiçar aí a sua curiosidade. Atento ao dia final, homem nenhum afirme, eu sou feliz, até transpor, sem nunca ter sofrido, o umbral da morte. É simplesmente incrível esse texto e recomendo também. E outro texto nessa mesma vibe que eu li na faculdade foi Medeia, de Eurípides, e a tradução também é do Trajano Vieira, né? E também é uma tragédia grega, então é uma peça de teatro. Essa edição tá muito boa, é da editora 34, e aqui tá o original e aqui tá a tradução, né? E em Medeia a gente vai ter uma mulher muito forte ali, então tem umas pessoas que dizem, né, que Eurípides talvez tenha sido a primeira pessoa, assim, o primeiro homem que escreveu um texto que pode ser estudado pelas bases do feminismo, né? Porque a personagem principal aqui, a Medeia, ela é uma mulher que foge total, assim, dos padrões convencionais, uma mulher muito forte que faz de tudo para não sair dos seus objetivos, né? Então recomendo também. Eu não vou falar muito mais sobre os livros, senão vai ficar muito longo. E agora tem mais alguns livros aqui que eu estudei na faculdade, a começar pela Casca da Caneleira, que é escrito por diversos autores, inclusive eu já falei sobre ele por aqui em alguns vídeos de leituras. Esse livro aqui, ele vai ser escrito como uma crítica ao romantismo e ao realismo que estava em voga ali na época. O padrão ali era o romantismo ainda, mas o realismo estava entrando, estava ganhando espaço. Então esse livro vai ser uma crítica, então ele vai meio que brincar com esses dois movimentos. Então ele vai ter muitos aspectos do romantismo e muitos aspectos do realismo também. E é um livro que a gente pode atribuir à literatura maranhense, né? Porque muitos dos autores eram dali do Maranhão. E ele foi, como eu disse, resgatado. Um professor aqui da Universidade Federal de Uberlândia, que é onde eu estudo, ele começou a pesquisar esse livro, ele conseguiu recuperar ele, né, lá no Maranhão e atrás do original. E então ele fez todo um trabalho de edição para trazer esse livro de volta. Inclusive a minha amiga, a Cristiane, ela também ajudou nesse processo. Ela fez uma pesquisa em cima dele, em cima dos autores, que todos eles escreveram sob pseudônimos, então foi difícil encontrar vestígios, né, dos autores originais. Mas, enfim, é uma novela, assim, é bem curto e um dramalhão, bem novela mexicana. Mas se você quer saber um pouco mais, eu vou deixar aqui nos cards a minha
minhas considerações, né, sobre A Casca da Caneleira. Mas foi realmente muito incrível o nosso professor ter trazido isso pra gente quando ele ainda não estava publicado, né? Não existia, não tinha como você encontrar A Casca da Caneleira na internet. Achei que foi muito incrível ele ter dado essa oportunidade pra gente. Podemos dizer que é um clássico esquecido da nossa literatura. Lá no início do meu curso, eu também tive a oportunidade de ler Madame Bovary, do Gustave Flaubert. E também não quero falar muito sobre ele, porque acho que vocês já ouviram falar muito sobre isso, mas aqui a gente vai ter a Emma, né, que ela é uma mulher muito sonhadora, muito mimada, e na verdade ela não tem consciência alguma, né, da realidade, de como é viver no mundo real, digamos assim. Então ela vai se casar com um médico, e ela acha que ao se casar com um médico, né, que é uma profissão de prestígio, ela vai conseguir se ingressar ali na comunidade, né, na aristocracia, que ela vai poder comprar muitas coisas, que ela vai poder conhecer muitas pessoas, ir a festas. Mas acontece que o médico ali que ela se casou não é lá um médico dos mais ricos, na verdade é bem ao contrário disso, sem contar que ele é dominado pela mãe, né, que trava ele o tempo todo ali. Então ele acaba ficando muito aquém, né, dos desejos ali da Emma. Ela é totalmente frustrada, e então ela começa a descontar toda essa infelicidade dela e essa prisão que ela se encontra, né, ainda mais por ela ser mulher em um tempo como esse, e ela começa a ir totalmente contra tudo que a sociedade dela ali, a sociedade burguesa que ela vive, acredita, né? E como correspondente, eu vou indicar também para vocês o Primo Basílio, do Eça de Queiroz. E o Eça de Queiroz, gente, ele é um autor português, né? E, na minha opinião, apesar de serem textos completamente diferentes, com estética diferente e com personagens que têm suas densidades próprias, né? Ainda assim, eu acho esse texto muito parecido com Madame Bovary, então recomendo também. E aqui é um texto muito mais acessível, né, gente? Porque é escrito na nossa língua, então vão pegar aí no original. Incrível, inclusive se você nunca leu Eça de Queiroz, eu recomendo demais, gente, leiam Eça de Queiroz, porque o cara é realmente muito massa. E quero falar também sobre a minha experiência na universidade lendo José Saramago. Foi por causa disso que eu comecei a ter coragem para me adentrar na literatura do José Saramago. Hoje em dia eu acho ele um autor fantástico e eu não tenho mais essa dificuldade, né, de adentrar na literatura dele. E na universidade eu tive a oportunidade de entrar em contato com o Conto da Ilha Desconhecida, que é um conto mesmo, né, gente? É um texto bem curtinho, super subjetivo. Até hoje eu não entendi tudo que esse texto tem pra me oferecer, com uma vibe bem abstrata mesmo, é sério, gente. É um texto pra você se deliciar sem ficar buscando muitos significados. E eu entrei em contato também, gente, com o ano da morte de Ricardo Reis, e pra quem me segue aqui há muito tempo sabe a minha dificuldade com esse texto, e a minha dificuldade não é com a escrita do Saramago, né, é mais com toda a narrativa mesmo, que é muito densa. Inclusive, eu não consegui terminar de ler esse livro ainda, foi talvez o maior flop, assim, da universidade. Eu parei aqui, né, falta isso tudo pra ler. Mas aqui, no ano da morte de Ricardo Reis, a gente vai ter a perspectiva do José Saramago, meio que ele mostrando pra gente como seria se o Ricardo Reis fosse uma pessoa real, né? Pra quem não sabe, o Ricardo Reis foi um dos heterônimos do Fernando Pessoa, né? E então aqui a gente vai ver narrado a história do Ricardo Reis. Pra quem não sabe também, Ricardo Reis, ele supostamente vivia no Brasil, né? Ele se isolou no Brasil por causa de algumas questões políticas ali de Portugal, que ele era meio contra. Então ele se refugia no Brasil. Então com a mensagem da morte de Fernando Pessoa, que o Ricardo Reis ele retorna para Portugal, né, para meio que se despedir ali do grande mestre dele, que era Fernando Pessoa. Então a gente vai acompanhar ali essa relação entre o Ricardo Reis e Fernando Pessoa de uma forma muito interessante, porque Fernando Pessoa aparece várias vezes pro Ricardo Reis.
Então, é uma premissa muito interessante, mas eu acho até hoje, né, porque eu ainda pretendo terminar, e é uma narrativa muito densa, e é interessante que você tenha uma carga maior, assim, de conhecimento acerca dos heterônimos de Fernando Pessoa. Por fim, quero falar também sobre Contos Negreiros, que eu li, do Marcelino Freire, e eu acho que de todos esses, esse é o que eu mais indico, assim, pra vocês, por ele ser um livro curtinho, ser um livro brasileiro e ser um livro de contos que é muito rápido, assim, a leitura. E aqui a gente vai ter o Marcelino Freire todo desbocado, falando sobre a negritude, né, gente? Ele esculachando mesmo e colocando à prova aqui como personagens principais negros em situações muito absurdas. Então é um livro muito chocante, gente. Então, se você não tem estômago, não leia. É realmente muito pesado a narrativa dele, mas eu acho que é um texto muito importante, assim. E tá aqui, gente, alguns dos livros que eu li, né, no meu curso de letras aí, nas minhas disciplinas de literatura. Não teria como mesmo eu trazer absolutamente todos os livros, inclusive se vocês quiserem uma parte 2, me digam aí que eu trago outros livros, porque senão ficaria um vídeo muito grande, sem contar que tem os livros que eu disse que são difíceis de encontrar, né? Vai ser muito difícil mesmo para vocês entrarem em contato com esses textos, então eu procurei trazer os textos mais acessíveis. Mas me digam aí o que vocês acham que eu trago uma segunda parte para esse vídeo, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de deixar o seu like, o seu comentário. Te convido a ir lá conhecer meu canal na Twitch, estou fazendo lives por lá quase todos os dias, né? Às segundas, quartas, sextas e sábados. Então, vai lá pra você conversar comigo e ler um pouquinho comigo também, beleza? Um beijo e até mais!